Boa noite, irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia no Salmo 82. Salmo 82. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente? E tomareis partido pela causa dos ímpios. Fazeis justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, havei de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. Nós colocamos diante de ti esse estudo. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor possa ser exaltado e que o teu Espírito Santo possa agir nessa noite, para que possamos ter da graça do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Esse salmo é um salmo bem interessante, irmãos, que vai retratar algo muito importante e muito atual. É um salmo muito atual. Ele vai trazer hoje conceitos jurídicos sobre o que nós estamos vivendo hoje com relação ao nosso momento político. E se você prestou bem atenção na leitura, você já vai perceber que nesse primeiro verso, Deus assiste na congregação divina. É interessante a gente pensar nisto, como ele começa este salmo. Deus assiste na congregação divina. A ideia melhor dessa palavra assistir seria trocar pela palavra presidir. Deus preside. Deus, ele, dentro desta congregação divina em que o salmista coloca este salmo, não há relatos em que contexto esse salmo fora escrito, o salmo de Asaf, mas o que se sabe é que há um julgamento. Existe um soberano Senhor que vai presidir um julgamento. E este soberano Senhor, ele está presidindo agora este julgamento. E isso deve nos chamar a atenção que Deus, em seu caráter reto e justo, vai julgar. Julgar o que ou quem? Nós vamos ver que dentro desse julgamento, diz que Deus assiste na congregação divina no meio dos deuses. Essa palavra deuses aqui é uma palavra que trouxe um pouco de complicação para alguns autores, escritores, comentaristas. Eles divergem sobre quem seriam esses deuses. Nós temos pelo menos duas possibilidades. A primeira, que seriam deuses pagãos, deuses a quem Deus não aceitava, e o paganismo tinha seus deuses. Mas a segunda, dentro de um contexto do texto, é mais plausível que fossem juízes e reis como representantes de Deus na terra para executar o seu estatuto.
né? A tradição hebraica, como uma poesia hebraica, defende que este salmo fora escrito para combater juízes corruptos que estavam fazendo como representantes de Deus, sabendo da lei do Senhor, estavam quebrando o seu mandamento. Nós vamos ver um pouco mais na frente. Então Deus agora, Ele está presidindo dentro da sua autonomia sobre estes deuses. Eu vou chamá-los de juízes, deuses. Eu vou caminhar com a interpretação mais sensata de que são juízes e deuses que estão ali quebrando o mandamento do Senhor. E ele diz: no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Deus vai estabelecer o seu julgamento. E não é um julgamento, queridos irmãos e irmãs, de qualquer pessoa ou de qualquer juiz, mas é um julgamento do próprio Deus. É um julgamento onde o caráter de Deus, ele é perfeito, a justiça de Deus é perfeita, onde Deus tem em si mesmo a sua santa justiça, e agora ele, com o parâmetro em si mesmo, dentro da sua lei que fora dada ao povo, para Israel, ele vai começar o seu julgamento. E a primeira fala do Senhor, que está no verso 3, a primeira fala neste julgamento do Senhor, que está no versículo 3, qual é? É uma indagação. Deus vai indagar: até quando julgareis injustamente? E tomareis partido pela causa dos ímpios. Duas questões dentro da indagação e que esse santo e justo juiz percebe: julgamento injusto e parcialidade, favorecimento. Ó, como isso é atual. Parece que estamos abrindo um noticiário no dia de hoje. Existe um julgamento injusto, existe favorecimento para os ímpios. Era isto que estes representantes estavam fazendo. Deus observa, Deus conhece a trama dos maus, e fazendo uma pequena aplicação, isso é de consolo para a gente, porque Deus está contemplando tudo. Deus está contemplando que os seus representantes estão às escuras, tramando, fazendo da lei do Senhor parcialidade e julgamentos injustos. Então, a primeira observação desse julgamento é Deus identificar a injustiça e o favorecimento destes homens que deveriam apenas aplicar a lei, que deveriam apenas estabelecer a vontade do Senhor. Eles tinham a lei em suas mãos, eles sabiam da vontade do Senhor, mas eram injustos e parciais, faziam seus acordos. E agora, no versículo 3 e 4, nós vamos ver que dentro deste julgamento, que é o primeiro ponto, nós vamos ver o que Deus quer. A vontade de Deus agora vai ser exposta. Dentro deste julgamento, Deus vai esclarecer como deve ser feito, para quem deve ser feito, a forma de julgar e de beneficiar. Lembre-se que nós lemos no verso 2 que os ímpios, aqueles que são da impiedade, estavam sendo beneficiados. Ele começa a dizer, nós vamos encontrar 4 verbos nesses versos 3 e 4,
E ele começa assim: fazei, é o primeiro verbo, fazei justiça ao fraco e ao órfão. É o primeiro verbo. O Senhor, dentro de toda a teologia bíblica, em Tiago nós vamos ver que nós temos que cuidar das viúvas, do pobre e do necessitado. Paulo vai dizer em Efésios que nós fomos, antes da fundação do mundo, escolhidos para as boas obras. A igreja tem um papel social, a igreja tem um papel fundamental também. Não só é este o papel da igreja, mas também fomos chamados para socializar, para trazer benefícios a uma classe de pessoas, de desmerecidos, a uma classe de pessoas que estão em uma condição. E todos os verbos, eles estarão em imperativos. Não é um pedido, é uma ordem do justo juiz dizendo: fazei justiça ao fraco e ao órfão. Segundo ponto, segundo verbo, procedei. Procedei retamente. Retidão está ligado ao caráter. A prática que está ligado agora não mais ao ofício de um magistrado, mas ao caráter deste magistrado. Deus está trazendo sobre o seu julgamento: olha, vocês precisam procedimento reto, procedimento ético, procedimento moral. Vocês só poderão cumprir com os 4 verbos, esse segundo, no caso, este procedimento, se houver moralidade. Mas não era isto que estava acontecendo. O que estava acontecendo era a imoralidade, a corrupção no julgamento, o favorecimento. E Deus continua no terceiro verbo: procedei certamente, retamente para com o aflito e o desamparado. Observe, Deus com um cuidado. Eu não quero avançar muito, vamos pensar nessa classe. Deus com um cuidado com o fraco e com o órfão, com o aflito e com o desamparado. Deus tem um olhar misericordioso por esta classe de pessoas. Desamparados, aflitos, fracos. Deus tem um olhar de misericórdia. Um olhar que é muito pessoal da parte do Senhor. No versículo 4, nós vamos ver o terceiro verbo: socorrei o fraco e o necessitado. Esse socorrer também está mais ligado a uma ordenança pessoal, que é o socorro, é o atendimento, é você se dispor, você sair da sua zona de conforto e socorrer. É você ver o fraco, o necessitado, o desamparado precisando e você vai ali socorrer. É uma atitude pessoal, voluntária. Mesmo tendo o estatuto, mesmo tendo o preceito do Senhor, o Senhor fala sobre retidão e fala sobre socorrer. Nós precisamos estar atentos a esta questão. Socorrei o fraco e o necessitado. E o quarto verbo: tirai-os das mãos dos ímpios. Tirai-o das mãos dos ímpios.
Esse aqui é o verbo mais desafiador dentro desta primeira sessão, dentro deste julgamento onde o Senhor está falando, que é você tirar. A ideia é uma ideia que vai haver um esforço, é você resgatar, é você ir buscar, fazer uma busca daqueles que estão na mão dos ímpios. Não no sentido literal, manietados sobre as mãos, mas debaixo de um sistema corrupto, debaixo de um sistema ímpio, de um sistema imoral, caído, um sistema que aprisiona, um sistema que tira o direito do pobre, do necessitado, do fraco. Sobre estes, a ordem do Senhor é: tirai-o das mãos dos ímpios. Me vem agora a lembrança, é um texto em Provérbios, não vou me recordar qual. Livra os que estão sendo levados para a morte, os que estão cambaleando para a sepultura. Então, o papel da igreja é tirar da mão dos ímpios. Quando Jesus veio, fazendo uma pequena aplicação, foi para isto que Jesus se manifestou, para destruir, para nos tirar, como diz, destruir as obras do diabo, como a palavra diz, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou, Colossenses 1,13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O papel da igreja, a vontade do Senhor é que o fraco, o pobre, o necessitado, o desamparado encontrasse nas leis e naqueles representantes, naqueles magistrados, acolhimento, cuidado, amparo. Deus está no seu julgamento, observando a trama, o pecado, mas Deus expõe a sua vontade. E a vontade de Deus é: fazei, procedei, socorrei, tirai. Os 4 verbos que são destacados ou que se destacam nesses versos 3 e 4. No versículo 5, o Senhor continua no seu pronunciamento. E neste pronunciamento, o Senhor agora vai trazer uma definição do estado desses juízes. Eles nada sabem, nem entendem. Deus agora, num tom irônico, ora, falando de magistrados, de doutores, pessoas que estudam, que têm conhecimento intelectual, Deus agora está afrontando a intelectualidade de tais magistrados e diz: eles nada sabem, não entendem, porque na verdade, dentro até do próprio conceito da palavra sabedoria, de conhecimento, no pensamento hebraico, o pensamento hebraico fala de que a pessoa que tem conhecimento não é aquela pessoa que detém informações, mas a que pratica aquilo que conhece. Então, quando um homem é dito no contexto hebraico que aquele homem é sábio, ele não era tido porque ele detinha conhecimento apenas, mas aquilo que ele praticava
como praticava pelo conhecimento que ele houvera recebido. Então Deus diz: eles não sabem de nada. Vagueiam em trevas. A segunda observação do Senhor. Vagueiam em trevas. Vocês estão em trevas. Vocês não conseguem enxergar a condição moral da lei, a condição do que vocês estão praticando. Não tem luz. Vocês estão em trevas. Isso é muito sério, porque todas as vezes que a gente parar para pensar que quando nós quebramos os princípios da lei do Senhor, que quando nós não aplicamos, nós não preservamos, nós não praticamos a palavra de Deus, talvez seja um indicativo que nós estamos em trevas, que nós já estamos perdidos, porque o parâmetro que Deus está usando é essa prática imoral, essa prática de desobediência, desse julgamento, que eles não estavam fazendo, eles não estavam praticando para com o próximo. E Deus diz: vocês não conhecem, vocês não sabem de nada, e vocês estão em trevas. E terceira questão desse versículo 5: vacilam todos os fundamentos da terra. Um comentarista fala que ele é como se que quando o princípio de Deus ele é quebrado, é uma figura de linguagem, Deus estremece, a terra estremece. A terra entra numa questão de tremor, porque não está sendo cumprida a palavra de Deus, não está sendo cumprida a justiça do Senhor. Versículo 6. Dentro desse julgamento, ele diz: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. É um texto muito difícil. O que é que Deus quer dizer? Deus disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, por favor. Evangelho de João, capítulo 10. A gente vai precisar desse texto. Por que Deus chama, no versículo 6, sois deuses? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34 e 35. Jesus, quando questionado por se declarar filho de Deus, olha a resposta de Jesus, versículo 34. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Ele está citando o Salmo 82, versículo 6, Jesus aqui. O 35. Se Deus chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura, e se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura, não pode falhar. Deus, nesta corroboração do texto de Cristo, chamou aqueles juízes de deuses, como Jesus disse que dentro da lei, Deus cita esta palavra, porque Deus os tinha como representantes do próprio Deus. Deus os tinha como aqueles que poderiam representá-los
diante do povo. Mas para que eles pudessem ser tais representantes, eles não poderiam viver o que eles estavam fazendo. Parcialidade. Julgamentos fraudulentos. Acho que o irmão Roberto está com a cabeça fervendo, né? De informações, é advogado. Pode falar, querido. Alguma? Isso. Sim. Eles decidiram caminhar no caminho da corrupção. Então, note bem, esses representantes estavam afastados, totalmente longe de Deus. E dentro deste julgamento, Deus agora no versículo 7 vai aplicar uma sentença de morte. Deus está julgando, Deus está fazendo toda a sua avaliação, e agora, como foi dito pelo irmão Roberto, Deus agora vai, todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. De Deus não se zomba. Deus, ele tem autonomia, soberania. É uma decisão autônoma e inquestionável sobre tudo aquilo que Deus decide fazer. E a decisão do Senhor foi: vocês morrerão. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. O que é que nós vemos aqui? A finitude. A finitude de todo o homem. Isso é um fato. Todos nós morreremos. Mas nós poderemos morrer sem uma sentença. Porque morrer debaixo de uma sentença de Deus é algo absurdo. Todos morreremos, mas poderemos morrer como ou com quem, mas não debaixo dessa sentença. E Deus aplica a sua sentença. Deus agora estabelece o seu juízo sem apelo, sem decisão superiores, sem subir para o STF, para o júri popular, sem segunda instância, terceira instância, não. Vocês morrerão. É uma decisão solene, absoluta. Uma decisão clássica, oriunda de um Deus santo, de um Deus que preza pela justiça, que preza pela santidade, mas que a corrupção, como o irmão Roberto falou, decidiram esquecer os caminhos de Deus. Então Deus elimina este grupo. E o terceiro e último ponto está no versículo 8.
Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Asaf usa o versículo 8 como uma proclamação, uma oração que ele faz no meio desse contexto. Ele, observando a lei do Senhor que estava sendo quebrada, ele usa: levanta-te, ó Deus, porque ele não consegue enxergar outro senão o próprio Deus que pudesse julgar retamente. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. E agora o juízo de Deus é convidado, o julgamento de Deus é convidado numa esfera agora não só sobre Israel, mas agora não é sobre Israel, mas julga a terra. Porque em Israel ou fora de Israel, dentro do contexto que Asaf estava, não havia como ter retidão, justiça. Mas ele diz: Senhor, levanta-te e julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Pois a ti compete a herança de todas as nações. Em Apocalipse, a Bíblia diz, em Apocalipse 12, 27, se você quiser abrir, abra a sua Bíblia, por favor, Apocalipse 12, 27. E com cetro de ferro as regerá e reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Falando de Cristo. Apocalipse 19, 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, o Senhor, nosso Deus, julgará as nações. Eu quero fazer algumas considerações sobre esse simples estudo. Primeiro, Deus conhece tudo. Parece uma frase simples, né? Deus conhece tudo que está sendo feito, tramado nas escondidas, jeitinho, favorecimentos. Deus conhece tudo, em absoluto. Segundo, que tipo de atitude prática nós temos dentro daqueles 4 verbos do fazer, do retirar, para com o nosso próximo? Atitudes práticas. Não aquela coisa, a igreja está fazendo, o pastor está fazendo, mas o que nós temos feito de atitude prática. E a terceira e última é que o Senhor vem e vai julgar, como nós lemos em Apocalipse, e vai aplicar o juízo sobre aqueles que não temem o seu nome e andam na prática da injustiça e da impiedade. Todo governo,
toda a potência mundial, da Rússia até o Brasil, China, hoje os grandes nomes, China, Rússia, toda a potência mundial irão perecer diante do cetro de justiça que o Senhor Jesus vai aplicar sobre todas as nações com o seu juízo. E que o Senhor possa nos livrar de andar nas trevas, de andar em trevas, e que nós possamos andar na luz do Senhor, para que o Senhor possa guardar a nossa vida e nos salvar, em nome de Jesus. Pastor Adriano.